Vamos continuar então estudando aqui a geopolítica do Brasil. Estamos falando de população, né? E aqui de novo comparando os gráficos das pirâmides etárias do Brasil de 1980 até 2010. São dados colhidos nos censos demográficos. Então 80, 90, 91, né? 2000 e 2010. Então você observa que nessa evolução aí você tem, né, o topo ficando cada vez mais grosso. Isso mostra que a expectativa de vida aumentou no Brasil e que a base foi ficando cada vez mais curta. Um reflexo aí da diminuição da natalidade, uma mudança da estrutura etária, o Brasil passando por uma transição demográfica. E aí você vai ter, é lógico, né, prognósticos para o futuro, né, são projeções, onde você tem a base ficando cada vez mais estreita, o topo cada vez mais largo, e por isso que há esses estudos aí em relação à mudança na previdência social do Brasil, né? Então há uma mudança aí na estrutura da população do país. Aqui é um comparativo entre a França e o Brasil. A barra mais escura é a França, a barra mais clara é o Brasil, né? Você tem aí a pirâmide do Brasil se assemelhando com a pirâmide da França. É lógico que ainda com uma menor expectativa de vida. Porém, aí a base, né, é muito parecido, mostrando então que o Brasil, ao passar pelo processo de urbanização, também mudou, né, a sua estrutura de população. Uma coisa muito importante no Brasil é a alfabetização das pessoas, né? E você tem então a alfabetização aumentando no Brasil, porque aumentou também a urbanização. Há uma diferença muito grande entre a alfabetização do morador do campo, né, do meio rural, com o morador da cidade. No campo aí você tem mais de 20% de pessoas que não são sequer alfabetizadas. Na cidade, né, essa taxa ela é bem menor, menos de 10%. Então, a urbanização ela aumentou a taxa de alfabetização do país. É lógico que você saber ler, mas não saber interpretar, você saber escrever, mas não saber criar um texto, né, não é ser alfabetizado de fato, né? Você tem as pessoas que sabem ler, mas não sabem compreender. É o chamado analfabetismo funcional. Nesse gráfico aí você não consegue encontrar esse processo, mas se você for observar aí a qualidade de vida da educação no país, você vai ver que há esse desnível muito grande, né? Quando eu falei de urbanização de cidades, eu sugeri um documentário chamado A Ponte. Eu vou sugerir um outro documentário agora que fala sobre população, sobre educação no Brasil, muito bom, compensa muito assistir. É o nome de uma música do Cazuza, chama-se Pro Dia Nascer Feliz, né? Aonde você vai mostrar aí, comparando 4 situações educacionais, uma do interior do Nordeste, uma da periferia do Rio, outra da periferia de São Paulo e, por fim, uma escola, né, da elite de São Paulo. Aí você vê os níveis educacionais totalmente distintos aí, e é lógico, né, isso vai refletir na qualidade da população. Então, o documentário chama-se Podia Nascer Feliz, fala sobre a educação, compara aí essas realidades educacionais distintas, né, e mostra como o Brasil ele é muito desigual. Nós vimos em gráficos aí anteriores que mostra, né, a relação entre anos de estudo da mãe e a mortalidade infantil, né? Então isso é uma coisa muito importante que tem que ser analisado. Na cidade o nível de alfabetização é maior, porém nem todo mundo que sabe ler sabe interpretar um texto. Inclusive até, né, se for observar aí nas redes sociais, grande parte das tretas aí da internet é pessoas que não sabem interpretar um texto, né, e já fica nervoso à toa. Então, infelizmente, essa falta de uma análise, né, uma complexidade, um entendimento, né, isso aí complica a educação no Brasil. As pessoas sabem ler, mas não sabem compreender.
Em relação a gênero, em relação, né, a sexo, você tem uma porcentagem maior de mulheres do que de homens, mas é muito próximo aí, né? 51% mulheres, 49% de homens. Você tem 97 milhões de mulheres, 93 milhões de homens, né? Então mais ou menos uns 4 milhões de mulheres a mais do que de homens. Isso é uma tendência até mundial também, né? As mulheres têm uma expectativa de vida maior, né? Uma qualidade de vida um pouco melhor, aí no corre menos riscos e assim por diante, né? Então você tem em relação ao gênero a maior parte da população sendo de mulheres, mas não é uma quantidade muito diferente dos homens não, é 51 a 49. E aqui você pode relacionar com as faixas de idade. Aí você percebe, por exemplo, que na primeira parte, que são as crianças, né, e jovens, de 0 a 14 anos, você tem até um pouco mais de homens que mulheres. Porém, quando você chega, né, na idade adulta e depois, né, na parte dos idosos, você percebe que as mulheres ultrapassam os homens, né, seja por melhor cuidados com a saúde, menos riscos, né? Você tem aí a violência atacando homens e mulheres, mas os homens acabam que acontece um pouco mais nesse processo. Então você tem aí depois, né, na parte final, mais mulheres do que homens, inclusive até na expectativa de vida isso acontece, né? Quer ver, se eu voltar aqui naquele gráfico, comparando o Brasil com outros países, aqui ó, né, mulheres 77 anos, dados de 2009, tá? Homens 69 anos, ó, é quase 10 anos a mais a expectativa de vida das mulheres em relação aos homens no Brasil, né? E isso aí também em geral, no mundo todo acontece isso. Mais um gráfico aí, analisando população do Brasil. Excedente feminino em relação à população total. Então você vai ter diferença entre homens e mulheres, né? Então, em 1980, 753 e depois 1000, né? E depois chegando a 2010, 2015, 4 milhões a mais de mulheres em relação a homens, né? E a tendência aí é aumentar, 2050 ter 6 milhões de mulheres a mais do que de homens na composição geral da população, né? É lógico que esses dados maiores aí são proporcionais ao aumento da população do país, né? A população vai ficar maior, é lógico que vai aumentar, né, a proporção entre as mulheres e os homens em termos absolutos, não em termos relativos. Não há nada assim que faça com que haja esse movimento aí de homens morrendo cada vez mais. Tem alguns graus de pirâmide etária que chega a mostrar na parte dos homens adultos, né, como se fosse um buraco, né, uma parte quebrada aí, ó. Isso acontece em países que estão em guerra, né, os homens vão para a guerra e aí você vai ter essa baixa muito grande. No Brasil isso não acontece, então é devido realmente ao aumento da população no termo geral, mas também você percebe que essa diferença ela vai ficando maior, mas em termos proporcionais menores, né? Então está caminhando aí para a estabilidade. Crescimento demográfico por região. Você tem a população do Brasil no ano 2000 de 169 milhões de habitantes. Em 2010, 190 mil habitantes. Então aumentou em 21 milhões de habitantes, mais ou menos em uma década. Na região norte foi de 12 para 15 milhões. Na região nordeste, 47 para 53 milhões. Sudeste, 72 para 80 milhões. Na região sul, 25 para
27 milhões e no Centro-Oeste de 11 para 14 milhões, né? Aí você observa aí que a população da região Sudeste é a maior do Brasil, né? Seguido pela região Nordeste, região Sul, região Norte e por fim Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é a região menos populosa do país. A taxa de crescimento da população do Brasil, 12,3%, maior na região Norte, menor na região Sul. Então o crescimento é maior, né? Você vai de 12 para 15 milhões, em termos proporcionais foi maior, mas a população ainda é menor. Participação da população municipal no censo demográfico 2000-2010 em relação às classes de população. Então você tem em cidades até 10 mil habitantes, 8,1%, cai para 6,8% em 2010. De 10 mil a 50 mil, 28%. E aí vai mostrando aí a participação nos censos demográficos. Mais de 10 milhões de habitantes, né? Que são chamadas megalópolis. 6,1% caiu para 5,9% a participação no censo, né? Você tem então o censo aí sendo feito através de amostragem. Um dado importante da população do Brasil é a população por cor e por raça. Vale salientar que essa população por cor e por raça é um dado que é informado pelo próprio habitante. Então, quando você vai fazer o censo, a pessoa fala: eu sou da cor branca, da cor preta, da cor amarela, indígena, parda. Tá? É uma autodeclaração, né? Em censos mais antigos aí, até no início do século, você tinha as pessoas falando cores, né, completamente diferentes aí. Você tinha mais de 100 cores diferentes para a população. Então houve uma padronização aí entre branca, preta, parda, amarela e indígena. No caso, a população do Brasil autodeclarada, né? A maior parte é branca, 91 milhões de habitantes, preta, 10 milhões de habitantes, isso dados do ano 2000, tá? Amarela, 761 mil, amarela descendente de oriental, japonês, chinês, coreano, né? Parda, 65 milhões, indígena, 704 mil, ignorado 1 milhão. Isso no censo do ano 2000. No censo de 2010, a população branca manteve-se estável, né? Caiu um pouquinho. Preta aumentou 4 milhões, a parda aumentou aí uns 18 milhões, né? E aí você vai ter, se você for só uma população parda e preta, 82 mais 14 milhões, ela ultrapassa a população branca, né? Então os não brancos no Brasil é a maioria. O Brasil, né, foi colonizado pelo europeu, tinha população nativa indígena, né, e também trouxe a população negra e foi escravizada. E depois, no final do século XIX, século XX, veio muita imigração europeia, né, mas também de outras partes, vieram japoneses também. E aí o Brasil é um país, né, onde tem uma grande mistura, né, de povos. É lógico, né, a maioria branca, né, e essa mistura que é o pardo, que é entre o branco e o negro, entre o branco e o indígena, entre o negro e o indígena, na composição final da população. Então você observa que a maior parte da população que se autodeclarou no censo de 2010, foi o último censo, se autodeclarou não sendo branco, ou sendo pardo, ou sendo preto, indígena ou amarelo, né? Mas se você for somar só o preto, que é 14 milhões, e o pardo, que é 82 milhões, já ultrapassa os 91 da branca, né? Então, os não brancos são a maioria, fruto dessa miscigenação aí que veio desde o processo de colonização, essa mistura de povos, né? Que, além de ter reflexo
na cor da pele também tem reflexo na cultura, né, no idioma. Você vê a língua portuguesa do Brasil, né, com palavras de origem africana, de origem europeia, de origem árabe, de origem indígena, né, uma grande mistura aí de palavras, né, os costumes, a culinária. Então o Brasil é um país que teve esse grande processo de miscigenação aí, principalmente as três maiores raças, né, branco, preto e indígena, né, e essa mistura aí formando, né, o pardo. Geralmente a pessoa fala branco, negro, mulato, branco, índio, caboclo, né, mas no final, aos dados do censo, tudo é população parda. População urbana e rural no Brasil. Então, olha só, você tem aqui percentuais de população urbana e rural. Esse que é o mais importante, não o valor absoluto. 84% da população urbana e 15% da população rural. Lembrando que a classificação que o IBGE faz de população urbana e rural é diferente da classificação que faz, né, a ONU, né, através aí de densidade demográfica de população absoluta. Mas esse percentual é uma média do Brasil, né? As regiões são muito diferentes. Por exemplo, a região centro-oeste, 88% urbano, 11% rural. A região norte, 73% urbano e 26% rural. Então, norte e nordeste são, né, as regiões que são menos urbanas do país, né? A mais urbana é a sudeste, com 92%. Olha só, centro-oeste, você acha que são 38%, mas como assim? Centro-oeste não é a região do agronegócio, mas eu falei no começo da aula que a agricultura gera mais emprego da cidade no campo, né? A concentração de terras e a tecnologia faz com que haja menos pessoas no campo e mais na cidade. Então aqui a composição da população urbana e rural. De novo, mais urbanizado região sudeste, né? Depois região centro-oeste, menos urbanizada região norte e um pouco menos região nordeste. Então você vai ter aí uma diferenciação. Em termos do Brasil, 84% é urbano e 15%, né, quase 16% é rural. Média de moradores por domicílios. Então estou pegando aqui a classificação do censo, pessoal, para vocês poderem ficar craque a população do Brasil, né? Pegando dados aí do último censo 2010. Então, moradores por domicílio, Brasil, em média, 2010, 3,3, né? Então, a família, 3 pessoas para 4 pessoas, isso é a média do Brasil. Lembrando que no passado já foi bem maior, né? Tinha uma família com muitos filhos aí, então, né, os domicílios tinham muitas e muitas pessoas. Mas agora houve uma diminuição, houve uma redução aí. Ó. A região norte, em torno de 4%, 4 pessoas por domicílio. A região sudeste, 3,5%, 3,5 pessoas por domicílio, desculpa. A região sudeste, 3,2%, sul e centro-oeste, né, 3,1, 3,2 pessoas por domicílios. O último censo mostrou que aumentou a quantidade de famílias aonde você tem apenas um morador, quer dizer, pessoas morando sozinho, né? Então são as novas famílias aí, né? O último censo analisou se a pessoa tinha computador ou não, se tinha acesso à internet ou não, isso foi em 2010, se a pessoa era casada, se esse casamento era com pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto. Então são dados que só foram feitos no censo de 2010. Em 2000 não teve isso, nem do computador, nem de casamento com pessoas do mesmo sexo, né? Então são dados muito novos aí, né? E atos de pessoas, né? Nós percebemos aí que nós estamos tendo cada vez menos pessoas por domicílio, né? As famílias estão ficando cada vez menores.